Análise reflexiva de O Sol é para Todos, por Harper Lee. Hoje convidamos você a mergulhar no universo de O Sol é para Todos, de Harper Lee. Publicado pela primeira vez em 1960, o romance permanece um marco literário, transportando-nos para Maycomb, uma pequena cidade do estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ambientado na década de 1930, em meio à Grande Depressão, o livro explora de maneira sensível e poderosa os temas da segregação racial, desigualdade e justiça, utilizando a perspectiva única de uma criança. Narrado por Scout Finch, uma menina curiosa e questionadora, a história revela as duras verdades de um mundo injusto, enquanto celebra a coragem, a empatia e a importância de se lutar pela moralidade. Hoje refletiremos sobre os temas-chave, os personagens e as lições duradouras que fazem deste livro uma obra indispensável. Maycomb é apresentada como uma cidade fictícia no estado do Alabama. Apesar de sua aparência pacata, a cidade é um microcosmo dos problemas sociais daquela época, especialmente no que diz respeito à segregação racial. A descrição de Maycomb por Harper Lee nos faz sentir o calor sufocante e a lentidão da vida no sul dos Estados Unidos, mas também nos mostra as divisões invisíveis que definem a sociedade. Os olhos de Scout nos conduzem pela cidade. Para essa jovem narradora, Maycomb é familiar e estranha ao mesmo tempo. Suas aventuras com seu irmão mais velho, Jem, e o amigo Jill revelam gradualmente os limites sociais que separam as pessoas, enquanto a inocência de sua juventude colide com as duras realidades ao seu redor. Scout Finch é uma narradora incomum, não pela sua infância em si, mas pela maneira como observa e questiona o mundo. Sua curiosidade implacável, a franqueza em suas palavras e a forma como absorve tudo à sua volta criam um senso de intimidade para o leitor. Isso nos permite viver Maycomb com sua perspectiva, sentindo a inocência da infância sendo desafiada pelo peso da desigualdade. Ao lado de Jem e Jill, Scout vive aventuras que nos remetem à simplicidade e à leveza da infância. Contudo, à medida que a história avança, suas percepções se ampliam e ela passa a compreender que nem toda pessoa ou situação é tão simples quanto parece. Sua jornada pessoal reflete o caminhar de todos nós rumo a uma compreensão mais plena do que é moralidade e justiça. O pai de Scout, Atticus Finch, é uma figura central no romance e um dos mais inesquecíveis personagens da literatura. Como advogado, Atticus representa a integridade e a justiça, mas é na relação com seus filhos que ele desempenha sua maior influência, ensinando valiosas lições sobre empatia e coragem moral. Por assumir a defesa de Tom Robinson, um homem negro acusado de estuprar Mayella Ewell, Atticus desafia as normas sociais de uma comunidade racista. Ele não apenas coloca sua reputação em risco, mas também expõe seus filhos ao preconceito da sociedade. Nas palavras de Atticus, a única coisa que não está subordinada à regra da maioria é a consciência de um homem. Essa frase encapsula sua crença na importância de fazer o que é certo, independentemente das consequências. O cerne da narrativa é o julgamento de Tom Robinson, um homem negro acusado injustamente de estuprar uma mulher branca, Mayella Ewell. A acusação falsa e todo o desenrolar do julgamento expõem a injustiça sistemática que permeava a sociedade daquela época. O tribunal não se torna apenas um cenário de disputa legal. Ele se transforma em um palco onde os preconceitos de Maycomb são escancarados. O testemunho de Mayella, assim como a postura de seu pai, Bob Ewell, revelam não só os medos e ressentimentos da época, mas também a desigualdade gritante que mantém as estruturas de poder intactas. Enquanto advogado de defesa, Atticus constrói uma argumentação solidamente justa, mas a justiça se revela impotente diante do preconceito enraizado no coração daquela comunidade. Apesar de Atticus demonstrar claramente a inocência de Tom, o veredito final, condenando um homem inocente, reafirma a falha moral e legal de Maycomb.
O julgamento de Tom Robinson deixa marcas indeléveis em Scout e Jem. Para Jem, que está começando a abandonar a inocência da infância, o veredito é um golpe cruel em sua visão de mundo. Ele começa a questionar o sistema de justiça e a bondade inata das pessoas ao seu redor. Para Scout, o impacto é mais sutil, mas igualmente transformador. Através dessa experiência dolorosa, ela começa a entender as lições que Atticus sempre repetiu: a importância da empatia e de olhar o mundo do ponto de vista dos outros. Isso é resumido na célebre frase: você nunca entende realmente uma pessoa até considerar as coisas do ponto de vista dela, até se colocar em seu lugar e andar por aí com ele. Harper Lee não hesita em explorar o espectro completo da experiência humana. Seus personagens são multifacetados. Desde a inocência de Scout, a resignação de Calpurnia, a governanta da família Finch e até a hostilidade de Bob Ewell, cada um reflete diferentes reações à segregação e às pressões sociais. Mayella Ewell, por sua vez, é um personagem tragicômico. Embora ela seja retratada como vítima de seu pai abusivo e de sua própria pobreza, sua mentira sobre Tom Robinson a torna cúmplice do sistema opressor. Com isso, Lee demonstra que mesmo os oprimidos podem perpetuar a opressão quando a pressão social exige. Uma das lições mais profundas do romance vem das palavras e ações de Atticus Finch. Ele ensina para seus filhos que o verdadeiro entendimento das pessoas exige empatia. Esta mensagem é essencial, especialmente em uma sociedade dividida por preconceitos. Atticus é um exemplo de como alguém pode defender sua própria moralidade enquanto navega em um mundo falho. Nos momentos em que Scout enfrenta críticas e preconceitos por causa do papel de seu pai na defesa de Tom Robinson, ela começa a internalizar estas lições. Sua gradual aceitação da complexidade humana ressalta o poder transformador do aprendizado emocional e intelectual, algo raramente explorado com tamanha profundidade em personagens infantis literários. A escolha do título original do livro em inglês, To Kill a Mockingbird, simboliza a ideia de destruir a inocência. No romance, somos ensinados que matar um rouxinol é cometer uma injustiça contra alguém que não fez mal algum, mas que apenas trouxe beleza ao mundo. Essa metáfora encapsula a essência do romance e aprofunda o impacto emocional da narrativa. Embora ambientado na década de 1930, O Sol é para Todos dialoga com questões ainda amplamente pertinentes. Discriminação racial, desigualdade social, injustiça legal e a luta por equidade são temas que continuam a reverberar nas sociedades contemporâneas. É essa universalidade que torna a obra de Harper Lee tão relevante, mesmo décadas após sua publicação. Além disso, o romance também reflete um ideal sobre educação e formação de caráter. Atticus Finch transmite para seus filhos o valor de defender princípios, mesmo que isso signifique seguir contra o status quo. Esse posicionamento abre espaço para pensarmos em como resistir ao preconceito e contribuir para um mundo mais empático. O Sol é para Todos transcende os limites de uma simples história de tribunal ou um relato da vida no sul segregado dos Estados Unidos. É uma narrativa sobre o crescimento pessoal, a busca pela justiça e a luta contra as estruturas que perpetuam a desigualdade. Harper Lee conseguiu criar uma obra atemporal que toca não apenas o coração, mas também a mente de seus leitores. Por meio da inesquecível família Finch e os conflitos que enfrentam, somos instigados a refletir sobre nossa própria relação com o preconceito e sobre o que estamos dispostos a fazer para promover a equidade. Para amantes de livros e análise literária como você, O Sol é para Todos oferece um convite inestimável para a reflexão. Que lições tiramos hoje de obras como esta? E como podemos transformar essas lições em ações que moldem uma sociedade melhor? Fica o convite para explorar essas questões através da leitura ou releitura dessa obra-prima da literatura.
Se você ainda não leu O Sol é para Todos, ou se faz tempo desde sua última leitura, reserve um momento para mergulhar nesta jornada de sensibilidade e profundidade emocional. Deixe-se inspirar pela sabedoria de Áticos, pela coragem de Scout e pela humanidade incomparável que transborda de cada página. Afinal, os melhores livros são aqueles que nos transformam, e O Sol é para Todos certamente faz isso como poucos outros. Quer saber mais? Acompanhe tudo no blog Universo dos Livros. Link na descrição e boa leitura!